Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos, irmãos, vamos abrir Lucas, capítulo 7. A nossa devoção a Cristo, amor a Cristo. Irmãos, a nossa devoção a Cristo, ela determina na nossa vida todas as transformações celestiais. Se nós não temos devoção a Cristo, nós temos devoção a alguma outra coisa. E nenhuma outra coisa satisfaz a não ser Jesus Cristo. Que nós realmente, irmãos, diante do mundo, diante das circunstâncias que vivemos hoje, nós precisamos ser despertados para que realmente saia, irmãos, do nosso conhecimento intelectual para uma vida de experiência real com esse Salvador maravilhoso, tremendo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então toda devoção, ela é consequência de nós entendermos, pela revelação do Espírito Santo, quem éramos e quem nós somos agora em Cristo Jesus. Todas as coisas pequenas na nossa vida, dificilmente nós temos uma reação de empolgação, de devoção, ou queremos contar para as outras pessoas. Se as nossas vidas estão nesse sentido, em relação à manifestação de Cristo, é porque de um modo ou outro, esse Jesus Cristo é muito pequeno para nós. E a salvação que Cristo nos deu é muito pequena. E nós sabemos, irmãos, que a salvação que Cristo nos deu, ela é plena, poderosa, eficaz e eterna. Mas dificilmente o doente vai ter consciência da gravidade se ele não entender a doença que ele está. E ele vai ter pouca dificuldade de ser grato e ter devoção por aquele que curou completamente a sua doença, se ele não tiver a revelação, a gravidade da doença e a imensurável graça de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós lemos esse texto aqui, nós vemos um pouquinho o que é devoção. O que é devoção? Jesus foi convidado para ir na casa de um fariseu, Simão, e quando eles estavam assentados para participar da ceia, entra naquele recinto uma mulher totalmente fora dos padrões daquela sociedade, uma mulher totalmente não convidada, uma mulher totalmente odiada e uma mulher que fatalmente seria apedrejada pela vida que ela levava. Mas preste bem atenção, irmãos. Quem é esse nosso Senhor? E aí você tem um religioso e você tem alguém extremamente pecadora. Mas o religioso era um pecador e ela era uma pecadora. Mas o religioso não enxerga o seu pecado, porque ele é religioso. Ele tem uma boa religião, frequenta algum lugar, inclusive aqui. Ele acha que é uma boa pessoa, afinal de contas, merece ser salvo. Porque ele tem predicados. Ele não mata, não rouba, não adultéria. Ele trata bem as pessoas. E ele não sabe que à luz da palavra de Deus, ele está plenamente condenado. Ele é filho da ira, é filho da desobediência e é filho do diabo. E não tem visão que está morto diante de Deus. Está vivo para a sociedade, tem vida biológica, mas espiritualmente está completamente morto. Essa mulher, ela realmente sabia quem era Jesus. E ela sabia quem ela era.
Por isso essa devoção a Cristo. Eu vou citar mais para frente, 38. Diz assim: e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Irmãos, se nós víssemos alguém fazendo isso com alguma pessoa aqui, nós íamos ficar estranhados, nós íamos ficar estranho. O que está acontecendo? Como uma pessoa pode fazer isso? Nessa sociedade judaica, então, era impossível alguém tomar essa atitude como mulher. Impossível. Mas preste bem atenção, irmãos. Aquela mulher estava diante do único que poderia salvá-la, e salvou. Estava diante do único que veio e a amou, e amou. Ela estava diante daquele que o único que pode perdoar pecado, e perdoou. O único que podia recebê-la sem uma pedra na mão, e a recebeu. O único que podia olhar para ela com graça e misericórdia, e olhou. E fariseu Simão? Não. Tão pecador quanto, mas não via Jesus como única esperança, como única salvação, como única devoção. 1 Timóteo 1 diz: Jesus Cristo, nossa única esperança. Nós não temos esperança fora de Jesus Cristo. E ela diz assim: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Ele não. Ele não. Eu não sou. Mas ela é pecadora. Do mesmo modo que enxergamos a Cristo, enxergamos a nós mesmos, é o quanto nós o amamos, irmãos. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Estavam os 2 ali. Os 2 estavam ali. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Qual deles, portanto, o amará mais? Quem vai amar mais o Senhor? Quem vai ser mais devoto a Cristo? Respondeu-lhe Simão: supondo que aquele a quem mais perdoou, replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, agora ele vai falar com ela. E diz assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essas mulheres? Simão está aqui, a mulher está aqui. Ele volta para a mulher e fala para Simão: está vendo essa mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. E nós sabemos que isso fazia parte de um protocolo de quem você recebe, está recebendo uma pessoa extremamente importante, que tem autoridade, uma pessoa de extremo prestígio. Mas ele não fez nada disso. E ela? Regou os meus pés com lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Conte quantas vezes tem os pés aí, irmãos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E diz para ela: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos,
Nós temos devoção a Cristo? Realmente nós amamos a Cristo? A cruz realmente é para nós uma coisa real? Ou é aquele símbolo lá? Ou nós temos o broche, ou colocamos a cruz em um monte de lugar? Será que somos realmente devotos a Cristo? Amamos ao Senhor Jesus de fato? Entendemos que nós éramos, como já falamos sábado passado, nós éramos outrora filhos da ira, filhos da desobediência, filhos do diabo, condenados eternamente. Será que nós entendemos onde que nós estamos? Será que nós realmente nos enxergamos que todos pecaram, estão separados da glória de Deus? Que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram? Será que nós entendemos que sem Cristo não há esperança para mim e para você? Será que nós sabemos o tamanho da doença fatal e eterna? Irmãos, a nossa devoção a Cristo, ela é uma reação à visão de quem éramos e de quem Cristo é e o que Ele fez naquela cruz. Por isso nós somos morna. Porque Cristo não é uma palavra tão importante para nós. Por isso ouvimos falar de Cristo, mas não há devoção a Cristo. Porque afinal de contas, no fundo, eu dei uma chance para Deus, e Jesus me salvou porque eu merecia alguma coisa. Aquela mulher sabia quem era Jesus, e sabia quem ela era. Ela vai aos pés de Jesus. Você sabe quem vai aos pés de Jesus, irmãos? A pior categoria do povo judeu era aos pés. Era o funcionário mais baixo da sociedade. E aos pés de Jesus. Não tenha dúvida nenhuma que naquele momento não havia ainda as marcas, mas ela teve a revelação que Jesus era o seu Salvador e que Ele ia trazer as marcas nos seus pés da cruz. Será que nós entendemos a grandiosidade do Evangelho da graça de Deus? Será que nós entendemos a profundidade? Quando nós vemos Efésios capítulo 2, de 1 ao 3, quando nós entramos no 4, ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Esse mas aqui é decisivo, é determinante, é o antes e o depois, é a vida sem Cristo, com Cristo, é a vida eterna, perdição eterna, é luz e trevas, é o que é terreno, o que é celestial. Irmãos, determina toda a nossa vida, antes e depois. A Bíblia é tão clara que diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque um dia nós estaremos diante de Deus, nós estaremos diante ou do tribunal de Cristo, ou do tribunal branco de Deus. Do tribunal branco de Deus, misericórdia, irmãos, lá não tem mais solução, é perdição eterna, é para condenação. Mas o tribunal de Cristo é para galardão, não é para condenação. Por quê? Porque não há nenhuma possibilidade mais de nós sermos condenados, aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida me libertou da lei do Espírito da morte, em Cristo Jesus. Agora Deus nos colocou em Cristo, e em Cristo nós temos a vida. Será que nós sabemos onde nós viemos? Quem nós éramos? Aquele irmãozinho totalmente longe de Deus, desesperado, pecador tremendo. Ele passa na frente de uma assembleia e lá estão cantando Rude Cruz, Rude Cruz. E ele é atraído por aquela: que essa cruz, que rude cruz é essa? E lá ele conheceu que naquela cruz o Senhor Jesus morreu por ele e por mim, pecadores. E diz a história que aquele jovem
Quando ele estava nas reuniões e alguém falava da cruz de Cristo, ele dizia aleluia, aleluia, glória a Deus. E as pessoas diziam, fique quieto, não perturbe a reunião. Ah, irmãos, devoção, devoção. Quem éramos e quem nós somos. A Bíblia diz, irmãos, preste atenção. A Bíblia diz, naquele tempo, estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhas à aliança da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Um mundo que jaz no maligno, não tem esperança nenhuma. Todo mundo luta. Vão melhorar a educação, vão melhorar a saúde, vão melhorar o poder aquisitivo. Tudo isso é bom, mas não salva ninguém, irmãos. A única esperança nossa é Jesus Cristo. Se Ele é a nossa esperança, tudo é céu para nós. Faz pouca devoção. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia diz que nós amávamos o mundo. A Bíblia diz que nós estamos separados de todas as promessas e as bênçãos de Deus. Nós não tínhamos esperança nenhuma e nós estávamos sem Deus. Irmãos, não há situação pior da vida de uma pessoa nessa condição. Pode ter uma boa religião, pode frequentar algum lugar, inclusive aqui. Pode ouvir a palavra de Deus. Mas se não tiver a revelação de Cristo Jesus, não pode ganhar vida espiritual. Continuará morto espiritualmente. Devoção, irmãos, devoção. Você não lê a Bíblia porque não tem devoção. Você não ora porque não tem devoção. Você não congrega porque não tem devoção. Você não ama os irmãos porque não tem devoção. Você não ama estar junto porque não tem devoção. Quem tem devoção a Cristo ama tudo que é de Cristo, inclusive a igreja de Cristo. Mas não temos devoção. Ficamos igual, irmãos, a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Uma reunião espetacular. E Deus está dizendo, cadê o primeiro amor de vocês? Cadê a devoção ao meu filho? Onde meu filho está na sua vida? O que é que Cristo fez naquela cruz, irmãos? Você imaginou isso? Você imaginou quem não precisa de nada, que fez todas as coisas, que não necessita de você, não necessita de absolutamente nada. Ele vai nascer de uma mulher. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos sua glória, ele veio cheio de graça e de verdade. O Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, com letra maiúscula. Você imaginou? Você imaginou, amado irmão, que eu e você, um miserável pecador, condenado, Deus olha para mim, para você, não vê afeição nenhuma. Toda a sua maquiagem, toda a sua roupa, toda a sua pompa, tudo que você tem, tudo que você estudou, todo o seu diploma, Deus olha e não vê absolutamente nada de bom em nós. E Ele vai se encarnar. Se imaginou Ele deixar a sua glória e nascer numa manjedoura? Se imaginou isso? Se imaginou, amado irmão, que Cristo Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele tem as marcas nas mãos, porque dá para palpar?
Se imaginou que esse Jesus Cristo que veio a esse mundo buscar um miserável pecador como você, nunca mais vai ter o corpo que ele tinha lá no céu? Ele tem agora um corpo 100% homem, 100% Deus. Se imaginou? Se imaginou que eu e você vamos estar diante dele, e nós o veremos face a face, e nós o veremos, as marcas nas suas testas, nas suas mãos e nos seus pés. Nós veremos uma marca de 100% homem, 100% Deus. Você imaginou? Se imaginou que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se humilhou, se esvaziou da sua divindade, e veio como homem semelhante a nós, e foi servo obediente e morte de cruz. Se imaginou, irmãos? Se imaginou Jesus antes, Cristo antes dele vir a esse mundo? Se imaginou que agora no céu há um 100% homem, 100% Deus, trazendo as marcas nas suas mãos? E eternamente ele vai ser assim? Se imaginou? Por que fez isso? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Foi graça, graça e soberana graça, e superabundante graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós não temos outra palavra a não ser graça, graça, graça de Deus. Como é que nós não vamos dizer: Senhor, o teu falar é preciosíssimo para mim, e meu coração se enche de alegria pela tua presença. O que ele fez naquela cruz? Quem morre por quem? Quem está morrendo por quem? O Senhor Jesus tornou-se filho do homem para que eu e você fôssemos filhos de Deus. Você imaginou isso, irmão? Isso é pequeno? O nosso coração deveria palpitar, o nosso coração deveria dizer: glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Ele carregou os nossos pecados para que pudéssemos ser participantes da sua justiça. Ele veio à terra para que eu e você pudéssemos ir ao céu. Ele se encarnou para que, como homem, pudesse salvar eu e você, homem perdido e condenado pelo pecado. Tomou a nossa natureza adâmica para que pudéssemos receber a sua natureza. Se imaginou? Algumas coisas, irmãos, que Cristo fez naquela cruz. Esquece que o mundo está pregando. Esquece que o mundo está falando. Esse é o mundo. Para nós, Cristo morreu naquela cruz. E Ele está vivo, assentado à direita de Deus Pai. Por isso nós celebramos a ceia, para nunca esquecer, não perder a memória, que Cristo morreu naquela cruz por mim e por você, pecador. É pouco isso aí, irmãos? É o limpo morrendo pelo sujo? É o justo morrendo pelo injusto? É a vida morrendo pelo morto para ganhar vida? É a luz morrendo para as trevas? É a salvação morrendo para o condenado naquela cruz? Naquela cruz Ele me substituiu. Porque a Bíblia diz: aquele que pecar, esse também morrerá. E Jesus me substituiu naquela cruz. A Bíblia diz:
Em 2 Coríntios 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, versículo 21. Ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Cristo não conheceu o pecado. Se ele tivesse pecado em alguma só coisa, ele não poderia me salvar. Só um 100% Deus, um 100% homem, poderia me salvar. E ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aceitos e perdoados. Substituição. Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, as nossas iniquidades estavam sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, irmãos. Ele levou sobre si toda a nossa condenação. Conta na história, aquele juiz, já idoso, final de carreira, e trazem perante ele uma moça, já crescida, e ele, como juiz sentado ali, se sabe que nos Estados Unidos, quando pega, logo já vai direto o juiz. E aquele juiz olhando para aquela moça, ela fez isso, fez isso, fez isso, e o juiz tem que dar a condenação. Ele olha para aquela moça e diz: quanto tem que pagar? E foi estipulado, irmãos, um pagamento. E para isso, ele tinha que perder tudo. Ele diz: eu pago. E aquelas pessoas que estavam ali, que não sabiam de nada, perguntaram: seu juiz, como é que o senhor vai perder tudo? O senhor vai pagar? Ela é uma pecadora, olha o que ela fez. E ele diz: ela é minha filha. Ela é minha filha. Jesus deu a sua vida pelos filhos do Pai. Ele se esvaziou, deixou a sua glória para buscar um miserável pecador como eu e você, porque eram filhos de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo. Ele me substituiu naquela cruz. Aquele que pecar tem que morrer. Quem deveria morrer? Eu e você. Mas Jesus Cristo vai naquela cruz e ele morre. Para quê? Porque na morte de Cristo, ele matou a morte, e na sua ressurreição ele nos deu a vida. É pequeno isso aí, irmãos. Ele não só me substituiu naquela cruz, ele me representou naquela cruz. O amor de Deus me constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele foi um representante. Na morte de Cristo, nós morremos com Cristo. Na sepultura de Cristo, fomos sepultados com Cristo. E na ressurreição de Cristo, nós ganhamos a vida de Cristo. Uma vida celestial, a vida eterna. E pode dizer: tragada foi a morte pela vida. Morte, onde está o seu aguilhão, o seu ferrão? Onde que está o veneno da condenação? Tragada foi a morte pela vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo naquela cruz. Ah, irmãos, esse é pequeno. Ele também me redimiu. O que quer dizer isso? É expiação. O que quer dizer isso? Alguém tinha que pagar o preço. E o preço da salvação de uma alma é caríssima, diz nos Salmos.
Não tem como pagar. Mateus 18. Aquele que devia uma dívida que não tinha como pagar, ele trabalharia a vida toda, venderia tudo que tem, até a sua própria família, não tem como pagar, não tem como ser salvo, não tem como quitar o débito. Jesus vai ser o nosso débito e nos dar o seu crédito, a sua justiça, naquela cruz. E aquele homem vai diante do seu Senhor e diz: olha, não tenho como pagar, tem compaixão de mim. E ele diz: toda a sua dívida já foi paga. Irmãos, vocês sabem a história que continua, porque vai trazer para nós graça recebida, graça estendida. Quanto nós fomos amados, devemos amar. Quanto fomos perdoados, devemos perdoar. Quanto fomos reconciliados, devemos reconciliar. Porque o amor cobre multidões de pecado. Expiação. Ele vai dizer: não foi não foi ouro nem prata que vocês foram resgatados, vocês foram comprados. Foi meu precioso sangue. Irmãos, é o sangue desde a entrada do tabernáculo até o final. Sangue derramado, sangue derramado. E aquele sacerdote andava sobre o sangue. Eu e você, nós andamos sobre o sangue, estamos sob a cobertura do sangue de Jesus. Por isso nós não somos fulminados, amados irmãos. Que sangue precioso é esse? O sangue de Jesus. Não é sangue de touro, não é sangue de bodes. É o sangue celestial. É o sangue que me perdoa eternamente. Aquele que me dá vida eternamente. Que todos os nossos pecados foram perdoados, porque sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. E Jesus derramou o seu sangue naquela cruz. E quando ele estava naquela cruz, o soldado abriu do lado dele, saiu água e saiu sangue. Irmãos, não foi ouro, não foi prata que nós fomos comprados. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, impagável. Impagável. Mas também nós fomos justificados. Isso é posição. Justificados sois mediante a fé, tendes paz com Deus. Por que tem paz com Deus? Porque sem Cristo nós éramos inimigos de Deus, e Ele nos reconciliou com o Pai através da cruz de Jesus Cristo. A cruz entra no meio, entre o pecador e Deus, entre o perdido e o santo. A cruz entra no meio. E na cruz Jesus levou a minha morte eterna. Jesus na cruz levou a minha perdição eterna. Na cruz Ele levou a minha escravidão do pecado, do diabo, do mundo e da carne. Ele levou naquela cruz e crucificou. Naquela cruz, irmãos, Ele acabou com a descendência adâmica nossa. Uma nova raça, um povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, um povo de propriedade exclusiva, santa, separada de Deus. Isso é pequeno, irmãos. Quem você é? Ele nos reconciliou com o Pai. Justificação é posição. Ele nos colocou numa posição de agora reconciliados com Deus. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, juntamente com Cristo. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele aboliu toda a inimizade e trouxe-nos a paz através da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos regenerou, irmãos. Regeneração e novo nascimento vem junto. Mas, Valdo, não é a mesma coisa? Parece que é. Mas regeneração é gerar sobre uma nova raça, um novo povo. E novo nascimento, nascer sobre uma filiação, filhos de Deus. Somos um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Somos filhos de Deus. A nossa pátria não é aqui.
a nossa pátria celestial. Irmãos, Ele nos santificou. Ele nos separou. E agora Deus está nos separando deste mundo e nos conformando à imagem e semelhança de Jesus. E o que nós fazemos? Carregamos a cruz. Não é carregar a cruz e daqui até lá, pôr uma cruz nas costas, irmãos. Isso é muito fácil. Hoje coloca até a rodinha na cruz para ele ser mais leve. Faz de isopor porque não pesa muito. Essa não é a cruz. A cruz só tem uma. A cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E Ele já levou. Creia. Creia. Essa plena e poderosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Salvo do pecado, escravo da graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ah, irmãos, salvos da condenação, somos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. De escravos a filhos, isso é pouco. Escravo do pecado, escravo da ira, da desobediência, filho, escravo do diabo, agora como filhos de Deus. Irmãos, Jesus Cristo voltará, Ele vem buscar os filhos de Deus. Aonde nós estamos? A cruz ou qualquer outra forma? Trazer no peito, fazer o sinal da cruz. Não, irmãos, a cruz tem que ser central na minha vida e na sua vida, porque a cruz fala antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu. A cruz fala da encarnação de Jesus, o Filho de Deus, Deus encarnado. A cruz fala da morte de Jesus, mas também fala da morte do pecador. A cruz fala do sepultamento de Jesus, fala do sepultamento do pecador. A cruz fala da ressurreição de Jesus, fala da minha e sua ressurreição em Cristo Jesus. E a cruz fala da glorificação de Cristo, assentado à direita de Deus Pai. E nós também seremos glorificados. Quando Cristo vier, irmãos, nós ganharemos um outro corpo. Osvaldo, essa figura aqui, mas ele vai ter um outro corpo. Um corpo glorificado para sempre. Irmãos, é pequeno tudo isso. O que nós estamos pensando sobre a saída do povo de Deus do Egito? Sobre aquelas 9 pragas? É isso que você está pensando? Não, irmãos. Tudo isso é real. Mas ali, sabe o que ele estava confrontando? Os deuses do Egito. Mas quando vem o Cordeiro, o que ele estava confrontando? O pecado do seu povo. E o único modo de libertar o seu povo da escravidão do Egito, do mundo, e de Faraó, uma simbologia de Satanás, é através da morte do Cordeiro e o sangue passado no umbral da porta. Senão não há libertação. Graças a Deus que Jesus já veio. Graças a Deus que Jesus já morreu naquela cruz. E graças a Deus que quando Ele foi levantado, Ele atraiu todos a Ele mesmo. Graças a Deus. Porque naquela cruz Ele me perdoou eternamente. Ele me salvou eternamente. E Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Graças a Deus. O que é Jesus Cristo para você? Aquela mulher, ela quebrou todos os protocolos.
Ela não queria saber a posição da mulher, ela não queria saber a posição da sociedade que devia ter, ela não queria saber absolutamente nada, ela não queria saber se Simão ia gostar ou não ia gostar, ela não queria saber se ela estava fazendo alguma coisa absurda dentro daquele contexto, ela não queria saber absolutamente nada. Ela olhava para aquele Senhor e dizia: este é o meu Salvador. Toda a minha devoção está nele. Eu vou aos seus pés. A minha glória não é minha, ele é minha glória. Não sou o cabeça de mim mesmo mais, ele é o meu cabeça. Eu não sou mais escravo do pecado, eu sou servo da graça de Deus, aos pés de Jesus. Irmãos, isso é pequeno. Isso é pequeno. Então por que nossos corações não se aquecem quando nós ouvimos falar de Cristo? Porque está entulhado. Está entulhado de coisas lícitas e ilícitas. Um coração entulhado precisa se arrepender e reconhecer que está entulhado e ir aos pés de Jesus e pedir para esse misericordioso, bondoso, amoroso e maravilhoso Senhor: livra-me, Senhor, de mim mesmo, dos meus pesos e do meu pecado. Livra-me, Senhor. A palavra de Deus diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, quantas vezes em Cristo Jesus? Mais de 220 vezes. Porque Deus não tem nada para nós, a não ser o seu Filho. Nós não precisamos de datas para comemorar. Nós não precisamos de dia para comemorar. A vida do Filho de Deus deve ser uma vida de ressurreição, porque passou pela morte. A vida dos filhos de Deus deve ter prazer, irmãos, estar diante da ceia do Senhor, frequentemente. Porque anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Que necessidade, irmãos. Que necessidade de nos alimentarmos de Cristo. Vivermos de Cristo. Amarmos a Cristo. Sermos devotos a Cristo. E falarmos como aqueles gregos: nós queremos ver Jesus. Você quer ver alguma outra coisa? Não. Eu quero ver Jesus. E a palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Agora presta atenção, irmãos, diante de tudo isso, a cruz maravilhosa, versículo 13, olha outro mas. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Outro mas, 13, Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. De longe se me deixou ver o meu Senhor. Com benignidade Ele me atraiu. Agora estamos perto, graças a Deus. Mas, meu amado irmãos, longe de nós gloriarmos, a não ser na cruz de Cristo, onde o mundo está crucificado para nós e nós estamos crucificados para o mundo.
longe do mundo, mas perto do Senhor. E a palavra de Deus diz: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem é um homem celestial. Onde está o cabeça? No céu. E aonde está o seu corpo? Na terra, que é a sua igreja. E olha que tremendo. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo toda por ele a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz aos que também estavam perto, falando judeus e gentios, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois cidadãos dos céus, dos santos, e sois da família de Deus. Irmãos, onde estávamos? E agora onde estamos? Dá para se alegrar? Dá para glorificar? Dá para ser grato? Irmãos, não tente se enganar. Onde está o teu tesouro? Está o teu coração. Se Cristo é o seu tesouro, as nossas forças, as nossas energias, a nossa mente, a nossa vontade, as nossas afeições estarão voltadas para Jesus. Mas se de um modo ou outro, irmãos, nós estamos atrapalhados, então Jesus não é a nossa devoção. Quem é Jesus Cristo para você? O que simboliza a cruz para nós? Um mero símbolo. Não, irmãos. Nós precisamos viver como um crucificado. Viver como um crucificado. Porque na cruz, na pessoa e obra de Jesus Cristo, nosso Senhor, ali está toda a nossa esperança. E fora dela, irmãos, não há esperança. Não há esperança. Então avalie a sua devoção a Cristo. Quanto você ama a sua palavra? Quanto você ama orar? Quanto você ama meditar na palavra de Deus? Quanto você ama ter comunhão com a palavra, comunhão na oração, comunhão com os irmãos e comunhão no sofrimento de Cristo? Quanto? Aquela mulher largou tudo. Tudo. Ela invadiu aquela casa. Porque Jesus invadiu o seu coração. Porque Jesus a atraiu. Porque Jesus a amou. Porque Jesus a perdoou. Então ela tem uma atitude de devoção a Cristo. Não importa o que a religião pensa. Não importa o que os homens pensam. Não importa o que a família pensa. Não importa quem pensa. Importa uma só coisa. Aos pés de Jesus. Devoção a Cristo. Irmãos, tudo que o mundo está falando não tem nada a ver com a cruz de Cristo. Os teatros, as encenações, são só histórias. Jesus Cristo é Deus encarnado. E Ele visitou eu e você através da cruz. Não saia, irmãos, de olhar para Jesus Cristo.
E ele disse para mim e para você: a todos quanto receberam e creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, que não nasceram da carne, nem nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Ele veio cheio de graça e de verdade, irmãos. Que Deus, pela sua imensurável graça, irmãos, nos dê mais devoção a Cristo, amor a Cristo, gratidão a Cristo. Sabemos que nós temos um Pai maravilhoso, e nós temos um irmão mais velho, maravilhoso, Jesus Cristo. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele foi o único homem que ressuscitou os mortos. E todos aqueles que agora estão em Cristo, morreram em Cristo, ressuscitaram em Cristo. Ele é o primogênito de todos aqueles que passam pela cruz de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abra nossos olhos pela sua graça e misericórdia. Vamos orar. Pai, fala ao nosso coração poderosamente, Senhor, como nós precisamos e desejamos que Jesus Cristo, nosso Senhor, seja mais que palavras, mas seja uma realidade na vida pessoal, conjugal, familiar, assembleia, neste mundo. Traz para nós, Senhor, a revelação da grandiosidade e da beleza do Teu Filho. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.